Existe uma pergunta silenciosa que talvez esteja controlando toda a sua vida nesse exato momento. E o mais assustador é que talvez você nunca tenha percebido isso, porque enquanto você acredita que está tomando decisões conscientes, escolhendo caminhos, tentando mudar sua realidade, existe uma imagem escondida dentro da sua mente decidindo o que você merece viver. E não importa quantos livros você leia, quantas metas você escreva, quantas vezes tente recomeçar. Se essa imagem continuar a mesma, sua vida sempre encontra um jeito de voltar para o mesmo lugar. Já percebeu como algumas pessoas parecem repetir os mesmos relacionamentos, os mesmos fracassos, os mesmos ciclos emocionais, mesmo tentando desesperadamente mudar? Não é azar, não é coincidência. Existe uma força invisível operando por trás da personalidade, dos hábitos e até da maneira como você interpreta o mundo. Essa força é a sua autoimagem. E talvez você pense que autoimagem seja apenas a forma como você se vê no espelho. Mas não. Autoimagem é a identidade secreta que você construiu sobre si mesmo ao longo da vida. É o conceito silencioso que define quanto amor você aceita, quanto dinheiro acredita merecer, o nível de felicidade que suporta viver e até o tamanho dos sonhos que permite existir dentro de você. E a maioria das pessoas nunca muda de vida porque tenta mudar a realidade sem antes mudar essa imagem interna. É como pintar as paredes de uma casa enquanto a estrutura continua apodrecendo por dentro. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona novamente. Desde criança, você foi sendo programado sem perceber. Pequenos comentários, olhares, rejeições, comparações, experiências dolorosas. Tudo isso foi formando uma narrativa interna. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não era inteligente o suficiente. Talvez tenha crescido sentindo que precisava agradar todo mundo para ser amado. Talvez aprendeu que errar era perigoso, que sonhar era arrogância, que felicidade durava pouco. E o problema é que o cérebro humano não diferencia muito bem realidade de repetição emocional. Aquilo que você escutou muitas vezes, aquilo que sentiu muitas vezes, começou a parecer verdade. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que acontece com a autoimagem. Ela se torna invisível. Você não percebe mais que está agindo baseado nela. Você apenas acredita que é assim. Você diz, eu sou tímido, eu sempre fracasso, ninguém me valoriza, eu não consigo mudar. Como se estivesse descrevendo fatos absolutos. Mas na maioria das vezes, você está apenas descrevendo uma identidade emocional que foi condicionada dentro de você. E aqui começa algo perturbador. Sua mente trabalha todos os dias para provar que sua autoimagem está certa. Se você acredita que não merece amor, inconscientemente aceitará migalhas emocionais. Se acredita que nunca terá sucesso, sabotará oportunidades sem perceber. Se acredita que não é importante, diminuirá sua própria voz em qualquer ambiente. O cérebro busca coerência interna. Ele prefere permanecer numa identidade dolorosa, conhecida, do que entrar num território desconhecido onde precisaria se transformar. É por isso que tantas pessoas sentem medo quando começam a evoluir. Parece contraditório, mas crescer assusta, porque toda mudança ameaça a identidade antiga. Imagine alguém que passou a vida inteira se sentindo invisível. Quando começa a receber reconhecimento, uma parte dela sente desconforto. Quando alguém elogia, ela minimiza. Quando surge uma oportunidade, ela procrastina. Porque no fundo, existe uma voz dizendo, isso não combina comigo. E é nesse ponto que muita gente destrói a própria felicidade sem perceber. Não porque quer sofrer, mas porque a mente tenta proteger a identidade que considera segura. Talvez agora você esteja começando a perceber quantas decisões da sua vida nasceram de uma imagem interna que nem foi você quem escolheu conscientemente. E isso muda tudo, porque significa que muitas das limitações que parecem reais talvez sejam apenas histórias emocionais repetidas por tanto tempo que viraram prisão. Pense numa pessoa que passou anos ouvindo que nunca seria capaz de vencer na vida. Mesmo quando oportunidades aparecem, ela já entra derrotada, já espera rejeição, já espera fracasso. E então o comportamento dela muda, a postura muda, a energia muda. Ela fala diferente, age diferente, hesita mais. E no final, cria exatamente o resultado que mais temia. Não porque o universo a odeia, mas porque sua autoimagem moldou suas ações.
A psicologia chama isso de profecia autorrealizável. Você acredita em algo profundamente, age de acordo com isso e depois usa o resultado como prova de que estava certo. O ciclo se fecha. E quanto mais ele se repete, mais forte a identidade fica. Agora imagine o impacto disso em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, por exemplo. Quantas pessoas dizem querer amor verdadeiro, mas carregam dentro de si a crença de que não são suficientes? Elas vivem buscando validação o tempo inteiro, têm medo de abandono, aceitam situações humilhantes. E às vezes até afastam pessoas boas, porque não conseguem acreditar que alguém poderia realmente amá-las. O problema nunca foi apenas o relacionamento. Era a autoimagem silenciosa dizendo, isso é o máximo que você merece. E talvez a parte mais dolorosa seja perceber que muitas pessoas passam décadas tentando mudar o lado de fora, enquanto ignoram completamente o lado de dentro. Mudam de emprego, cidade, parceiro, aparência, mas continuam carregando a mesma identidade emocional. E então, a vida parece repetir os mesmos padrões, com rostos diferentes. Existe uma frase antiga do estoicismo que diz que não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. E isso explica por que duas pessoas podem viver experiências semelhantes e interpretá-las de maneiras completamente diferentes. Uma crítica pode destruir alguém que se sente insuficiente, enquanto outra pessoa encara aquilo apenas como um aprendizado. Um fracasso pode fazer alguém desistir da própria vida, enquanto o outro usa aquilo como combustível para crescer. A diferença não está apenas na situação, está na identidade interior, está na autoimagem, porque ela funciona como um filtro invisível. Você interpreta a realidade baseado naquilo que acredita ser, e talvez seja por isso que tanta gente vive cansada emocionalmente, porque está tentando sustentar uma vida incompatível com a própria identidade interna. Quer prosperidade, mas se sente pequeno. Quer liberdade, mas se vê incapaz. Quer paz, mas se identifica com sofrimento. E aqui existe algo ainda mais profundo. Sua autoimagem não afeta apenas sua mente. Ela afeta seu corpo, sua energia e até a forma como as pessoas reagem a você. A neurociência mostra que pensamentos repetidos criam conexões neurais cada vez mais fortes. Ou seja, quanto mais você reforça uma identidade, mais automática ela se torna. Seu cérebro literalmente se adapta àquilo que você acredita sobre si mesmo. E então começa a acontecer algo estranho. Você não precisa mais pensar conscientemente. O comportamento vira automático. A insegurança vira automática. A procrastinação vira automática. A autossabotagem vira automática. É como se sua vida estivesse sendo conduzida por um programa invisível instalado anos atrás. E talvez o mais assustador seja perceber que muitas pessoas morrem sem nunca questionar esse programa. Mas existe um momento na vida em que algo desperta. Às vezes, é uma dor intensa. Às vezes, é um vazio inexplicável. Às vezes você conquista tudo aquilo que achava que queria, e mesmo assim continua se sentindo incompleto. E nesse momento, nasce uma pergunta poderosa. Quem eu realmente sou por trás dessa identidade que construíram em mim? Essa pergunta pode mudar uma vida inteira, porque ela abre espaço para a consciência. E consciência é o começo da liberdade. Enquanto você vive no automático, a autoimagem controla tudo. Mas quando começa a observar seus padrões, algo muda. Você percebe que muitos pensamentos não são verdades absolutas. São apenas repetições, ecos emocionais, condicionamentos antigos. Talvez agora você esteja lembrando de momentos específicos da sua vida. Situações em que se diminuiu. Oportunidades que abandonou antes mesmo de tentar. Relações onde aceitou menos do que merecia. Sonhos que enterrou porque parecia impossível demais. E talvez esteja começando a entender que o maior limite nunca esteve totalmente no mundo externo. Estava na imagem interna que você carregava sobre si mesmo, e isso não é culpa sua. Porque ninguém nasce se odiando, ninguém nasce acreditando que não merece amor. Essas ideias foram sendo construídas lentamente, mas existe uma diferença enorme entre não ser culpado e continuar inconsciente. Porque a partir do momento em que você percebe o padrão, surge uma responsabilidade nova. A responsabilidade de reconstruir quem você acredita ser. E aqui está algo que quase ninguém ensina. Você não muda sua autoimagem apenas repetindo frases positivas no espelho. A transformação verdadeira acontece quando novas experiências emocionais começam a desafiar a identidade antiga.
O cérebro aprende muito mais pela emoção do que pela lógica. Não basta dizer "eu sou capaz", se emocionalmente você continua se sentindo pequeno. Por isso, a mudança exige prática consciente. Exige pequenas ações alinhadas com a identidade que você deseja construir. Imagine alguém que passou a vida inteira acreditando que sua voz não importa. A transformação começa quando ela fala mesmo sentindo medo. Quando se posiciona mesmo tremendo por dentro. Cada pequena ação envia um sinal novo ao cérebro. Aos poucos, a identidade antiga começa a enfraquecer. E sabe o que é curioso? Muitas vezes o mundo reage de forma diferente quando sua autoimagem muda. Não porque exista mágica, mas porque sua presença muda, sua energia muda, sua postura muda. Pessoas que antes intimidavam você deixam de parecer gigantes. Situações que antes paralisavam começam a parecer menores. Você para de implorar por validação, para de aceitar migalhas, para de viver tentando convencer o mundo do próprio valor, porque finalmente começa a sentir esse valor dentro de si. E isso muda tudo. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas poucas pessoas conseguem sustentar um propósito verdadeiro enquanto carregam uma identidade baseada em medo e insuficiência. Existe também uma armadilha perigosa que prende muita gente: a identificação com a dor. Algumas pessoas passaram tanto tempo sofrendo que o sofrimento virou parte da identidade. Elas não sabem mais quem seriam sem ansiedade, sem drama, sem caos emocional. E então começam inconscientemente a recriar situações dolorosas porque aquilo parece familiar. Parece estranho pensar nisso, mas o cérebro humano prefere uma dor conhecida a uma felicidade desconhecida. É por isso que mudar assusta tanto. Porque mudar exige morrer simbolicamente para uma versão antiga de si mesmo. E o ego resiste. O ego prefere manter padrões previsíveis, mesmo destrutivos. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, talvez seja porque alguma parte dentro de você já percebeu que não dá mais para continuar vivendo no automático. E nesse momento eu quero te pedir uma coisa. Observa quantas pessoas assistem conteúdos como esse, em silêncio, tentando entender a própria mente, tentando se reconstruir por dentro. Mas poucas realmente decidem iniciar essa transformação conscientemente. Então, se esse vídeo está despertando algo em você, se está te fazendo enxergar partes da sua vida que antes pareciam invisíveis, aproveita agora e se inscreve no canal. Porque aqui, cada reflexão é uma tentativa de quebrar essas prisões internas que a maioria das pessoas nem percebe que carrega. E talvez o próximo vídeo seja exatamente a peça que faltava para você compreender algo ainda mais profundo sobre si mesmo. Agora presta atenção nisso. A autoimagem também controla aquilo que você tolera. Pessoas com baixa autoimagem costumam tolerar desrespeito, ambientes tóxicos e relações destrutivas, porque no fundo acreditam que aquilo é normal para elas. Já percebeu como algumas pessoas entram constantemente em relacionamentos onde precisam implorar por atenção, ou permanecem em ambientes que drenam completamente sua energia? Muitas vezes não é falta de inteligência, é identidade emocional. Elas aprenderam a associar amor com dor, presença com abandono, valor com sofrimento, e então confundem intensidade emocional com conexão verdadeira. Carl Rogers, um dos maiores psicólogos humanistas da história, dizia que o curioso paradoxo é que quando eu me aceito como sou, então posso mudar. E isso é extremamente profundo, porque muita gente tenta mudar se odiando, tenta evoluir se sentindo insuficiente, mas a verdadeira transformação começa quando você olha para si mesmo com consciência em vez de julgamento. Isso não significa acomodação, significa parar de construir a mudança baseada em autodesprezo, porque quando você se odeia, qualquer evolução vira uma tentativa desesperada de provar valor. E isso nunca traz paz verdadeira. Existe uma diferença gigantesca entre crescer por amor próprio e crescer por sensação de inadequação. Quem cresce tentando preencher um vazio interno nunca se sente suficiente. Conquista algo e logo precisa de mais. Recebe reconhecimento e continua inseguro, porque o problema nunca esteve apenas na falta de resultados externos. O problema estava na identidade. E talvez isso explique por que algumas pessoas aparentemente têm tudo e continuam emocionalmente destruídas. Dinheiro não cura autoimagem quebrada. Fama não cura autoimagem quebrada. Relacionamentos não curam autoimagem quebrada.
Porque quando a identidade continua ferida, qualquer conquista perde a capacidade de preencher o vazio. E aqui entra um conceito muito interessante da psicologia profunda. Seu inconsciente sempre tenta proteger aquilo que considera sua identidade verdadeira. Se no fundo você acredita ser rejeitado, começará a interpretar sinais neutros como rejeição. Se acredita que não é importante, qualquer ausência de atenção parecerá confirmação disso. O cérebro seleciona informações compatíveis com suas crenças internas. E então, você passa a viver numa realidade distorcida sem perceber. É como usar óculos invisíveis, que alteram a forma como enxerga o mundo. E a pior parte é que geralmente você nem questiona esses óculos. Apenas acredita que aquilo é a realidade absoluta. Agora imagine o que acontece quando alguém começa a reconstruir conscientemente a própria autoimagem. A pessoa passa a agir diferente, fala diferente, escolhe diferente. Ela começa a entender que não precisa carregar eternamente a identidade criada pela dor. E talvez essa seja uma das ideias mais libertadoras que você ouvirá hoje. Você não é obrigado a continuar sendo a pessoa que precisou existir para sobreviver no passado. Muitas versões suas nasceram apenas como mecanismos de defesa. O medo excessivo, a necessidade de agradar, a dificuldade de confiar, a autossabotagem, tudo isso talvez tenha sido útil em algum momento da sua vida. Mas sobrevivência não é a mesma coisa que viver plenamente. E sabe o que mais impede as pessoas de mudar? A repetição diária da mesma narrativa interna. A forma como você fala consigo mesmo molda lentamente sua identidade. Imagine acordar todos os dias, alimentando pensamentos de fracasso, insuficiência e medo. Aos poucos, isso se torna realidade emocional. E então, sua energia começa a combinar com essa narrativa. É por isso que consciência é tão importante. Você precisa começar a observar o diálogo interno que sustenta sua identidade atual. Porque pensamentos repetidos se tornam crenças. Crenças se tornam comportamentos. Comportamentos se tornam destino. Existe uma metáfora poderosa sobre isso. Imagine que sua mente é um jardim. Tudo aquilo que você rega cresce. Se você rega insegurança diariamente, ela floresce. Se rega medo constantemente, ele domina o terreno. Mas, se começa conscientemente a cultivar coragem, presença e alto valor, aos poucos o cenário muda. O problema é que muita gente quer colher flores enquanto continua alimentando ervas daninhas emocionais todos os dias. Quer paz enquanto alimenta pensamentos destrutivos. Quer transformação sem mudar a identidade que sustenta a realidade atual. E talvez agora venha a pergunta mais importante desse vídeo inteiro. Quem você seria sem as histórias que contaram sobre você? Sem os rótulos? Sem as experiências que fizeram você duvidar do próprio valor? Fecha os olhos por um instante e pensa nisso profundamente. Quantas versões suas nunca nasceram porque você acreditou cedo demais que não era capaz? Quantas oportunidades morreram dentro da sua mente antes mesmo de existirem no mundo real? Quantos sonhos foram sufocados pela identidade antiga? Essa reflexão dói, mas também desperta, porque mostra que talvez exista uma vida inteira esperando do outro lado da transformação da sua autoimagem. E nesse ponto eu quero te fazer uma pergunta sincera. Qual foi a crença sobre si mesmo que mais limitou sua vida até hoje? Talvez seja, eu nunca sou suficiente. Talvez seja, ninguém me entende. Talvez, eu sempre estrago tudo. Escreve isso nos comentários, porque quando você coloca em palavras aquilo que antes vivia escondido no inconsciente, começa a enfraquecer o poder dessa narrativa. E talvez alguém lendo seu comentário perceba que não está sozinho nessa luta silenciosa. Agora existe algo muito importante que precisa ficar claro. Mudar a autoimagem não significa criar uma ilusão arrogante sobre si mesmo. Não é fingir superioridade. Não é negar vulnerabilidades. É alinhar sua identidade com sua verdadeira possibilidade humana. Porque muitas vezes você vive muito abaixo do que realmente poderia experimentar, simplesmente porque aceitou uma versão limitada de si mesmo. E essa limitação nem sempre parece dramática. Às vezes, ela aparece em detalhes pequenos, na forma como você se apresenta, na forma como aceita menos do que merece, na forma como desiste cedo demais. A espiritualidade também fala profundamente sobre isso. Diversas tradições antigas afirmam que o ser humano esqueceu sua própria essência. Vive identificado apenas com medo, ego e condicionamentos. No budismo,
Existe a ideia de que muito do sofrimento nasce da identificação ilusória com pensamentos e narrativas mentais. Você acredita ser seus medos, acredita ser suas falhas, acredita ser suas dores passadas, e então perde contato com algo muito maior dentro de si, algo consciente, algo presente, algo que existe além da identidade ferida. Talvez por isso tantas pessoas sintam um vazio constante, mesmo quando aparentemente tudo está bem, porque no fundo estão desconectadas da própria essência. Vivem interpretando um personagem criado para sobreviver, agradar ou ser aceito. E chega uma hora em que a alma cansa. Surge aquela sensação estranha de estar vivendo uma vida que não parece realmente sua, como se existisse algo adormecido querendo despertar. E geralmente esse despertar começa justamente quando você questiona sua autoimagem pela primeira vez. A ciência também reforça isso de maneiras impressionantes. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro é capaz de se reorganizar continuamente. Isso significa que sua identidade não está condenada a permanecer igual. Novos pensamentos, novos hábitos e novas experiências emocionais literalmente remodelam conexões neurais. Ou seja, transformação é possível, mas exige repetição consciente, exige consistência emocional, exige coragem para sustentar uma nova identidade mesmo antes dela parecer confortável. E talvez esse seja o maior desafio de todos, sustentar a visão de quem você deseja se tornar, enquanto sua mente antiga tenta puxar você de volta para padrões conhecidos, porque haverá momentos em que parecerá falso agir diferente. Haverá momentos em que a insegurança gritará mais alto. Haverá momentos em que sua identidade antiga tentará convencer você de que nada mudou. Mas é exatamente aí que a transformação acontece. Não quando tudo parece fácil, mas quando você decide continuar mesmo sem validação imediata. A verdade é que sua vida externa dificilmente ultrapassará por muito tempo aquilo que sua autoimagem acredita merecer. Você pode até alcançar algo temporariamente, mas se sua identidade interna continuar incompatível com aquilo, cedo ou tarde, encontrará uma forma de perder, sabotar ou abandonar. E isso acontece em todas as áreas: dinheiro, amor, saúde, propósito, paz emocional, tudo. Porque a mente busca coerência entre identidade e realidade. Então talvez a verdadeira pergunta não seja como mudar minha vida. Talvez a pergunta correta seja: quem eu preciso acreditar que sou para sustentar a vida que desejo viver? E essa pergunta muda completamente o jogo, porque tira você do papel de vítima das circunstâncias e coloca diante da responsabilidade de reconstruir sua identidade conscientemente. No fim das contas, a autoimagem é como um espelho invisível projetado sobre a realidade. Você não vive apenas aquilo que deseja. Você vive principalmente aquilo que acredita merecer. E enquanto não perceber isso profundamente, continuará tentando mudar o lado de fora, enquanto o lado de dentro mantém tudo igual. Mas quando essa consciência desperta, algo poderoso acontece. Você começa lentamente a recuperar partes suas que estavam enterradas sob medo, culpa e condicionamentos antigos. E talvez hoje seja exatamente esse momento para você. Talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso na sua vida. Talvez exista uma versão sua esperando há anos para nascer, uma versão mais consciente, mais livre, mais inteira. Mas ela nunca poderá existir enquanto você continuar alimentando a identidade criada pelas dores do passado. Porque o passado pode explicar quem você se tornou, mas não precisa decidir quem você será daqui para frente. Então, da próxima vez que olhar para si mesmo, tenta enxergar além da narrativa antiga, além das falhas, além das experiências que machucaram você. Porque existe uma diferença enorme entre carregar cicatrizes e transformar as cicatrizes em identidade. Você não é apenas aquilo que viveu. Você é também aquilo que escolhe construir a partir de agora. E talvez o maior despertar seja perceber que a realidade que você deseja não começa primeiro no mundo externo. Ela começa silenciosamente dentro da imagem que você sustenta sobre si mesmo todos os dias. Porque quando essa imagem muda de verdade, lentamente, profundamente, sua vida inteira começa a mudar junto.